People love what I have to say. They believe in it. They just don't like the word Nazi. That's all. O fascismo é um conceito amplamente debatido. Debate-se se este ou aqueles sujeitos são fascistas e ainda quais estados são fascistas. Quais comportamentos nós podemos considerar alinhados a essa ideologia. Isso acontece porque nos últimos anos, fascismo se tornou um termo de uso pessoal, muito sujeito aos humores de quem decide usá-lo por algum motivo, quase como um jargão. Mas existe um grande problema nisso tudo. Essa relativização do termo fascista está ocorrendo exatamente em um momento histórico no qual a figura do fascista parece estar ressurgindo. E é por essa razão que hoje nós vamos te explicar o que é o fascismo. Bom, para começar, precisamos entender que esse termo surge em meados dos anos 20 para designar uma forma de pensamento político e econômico. Ainda que hajam controvérsias, quem criou esse termo foi um sujeito bastante famoso chamado Benito Mussolini, que logo se tornaria o mais famoso ditador da história da Itália. O termo em si deriva da expressão em latim facies lictores, usada para designar um símbolo antigo de poder de origem etrusca que foi apropriado pela República Romana. Neste símbolo, podemos ver um conjunto de varas de bétula, ou gravetos, amarrados por tiras vermelhas a um machado de bronze, um feixe. Lictores eram os guarda-costas de magistrados romanos, e eles portavam este feixe para demonstrar seu status e seu poder. Posteriormente, foi traduzida de facies lictores para fascio littorio em italiano, e fascio virou uma expressão coloquial usada para designar aliança ou federação. No dia 23 de março de 1919, ele funda um movimento político dividido por unidades de combate, ou fascio di combattimento. Logo depois, em 1921, Mussolini designa seu partido político como fascista. Só que, nessa altura do campeonato, o termo já era utilizado para se referir a doutrinas de pensamento que fossem autoritárias, antiliberais, anticomunistas, antiparlamentares e que buscavam um Estado autossuficiente. Já nesta época, também era associado ao fascismo a ideia de ser ultranacionalista e violento, algo que nunca mudou. O fascismo italiano, já em sua gênese, se desenhou bastante caricato, com estética e liturgias próprias, sempre militarizadas, sendo esta a primeira ditadura de extrema-direita ou de terceira via a dominar por completo um país europeu, muito embora não tenha sido nem de perto a última. Depois disso, surgiu um movimento fascista ao redor de todo o globo, e especialmente na Europa, é claro. Muito bem. Um autor que é bastante reconhecido e respeitado em seu entendimento a respeito deste tema é Umberto Eco. Ele, que inclusive foi criado na Itália sob o governo de ninguém menos do que Benito Mussolini. Em seu livro O Fascismo Eterno, ele descreve aquelas que seriam as 14 características fundamentais do fascismo, que são 1. Culto à tradição, muitas vezes sincretista, obscurantista e idealizada. Existe uma ideia de que a tradição daquela nação, daquele povo, é a melhor forma de obter conhecimento, é a melhor forma para regular as leis e as morais. Não à toa, figuras como Hitler buscavam no próprio Império Romano ou nas lendas nórdicas os valores que queria imprintar em seu terceiro Reich. Número 2. Recusa à modernidade. Para o fascista, a modernidade é vista como degradação. Afinal de contas, ele se apega a coisas como a terra e o sangue para construir a sua identidade. Qualquer ideia ou qualquer arte que fuja à tradição, que se volte para a modernidade, é vista como uma arte degradada, como uma arte de fracos. Número 3. O culto da ação pela ação, ou irracionalismo. Nas palavras de Goebbels,
quando ouço falar de cultura, pego logo a pistola. Ou seja, ódio aos artistas, ódio aos intelectuais, desconfiança das universidades e busca de ações rápidas e decisivas, radicais, no lugar de ações pensadas coletivamente. Número 4. Aversão a discordâncias. Afinal de contas, a democracia é barulho, é conflito, discussão, debate. Enquanto isso, no fascismo existe uma harmonia dos discursos, porque a diversidade do discurso e do debate de ideias tende a incomodar ao fascista e, portanto, são sempre restringidas. Número 5. Medo do diferente. O fascismo é intrinsecamente racista, é contra qualquer intruso, pretende que todas as minorias desapareçam ou que elas se curvem às maiorias. O fascista não suporta outras religiosidades, outras expressões que não sejam ligadas àquela que ele acredita que faça parte da tradição de seu povo. Número 6. Ressentimento. Essa que talvez seja uma das mais importantes. Afinal, a frustração individual ou social está ligada aos fascismos históricos, que se apoiam em crises econômicas, humilhações políticas, insatisfação social das classes médias e proletárias, que são utilizadas como muletas para carregar seu radicalismo político. Número 7. Nacionalismo. Nem todo nacionalismo é fascista, mas todo fascismo é nacionalista. E também, normalmente, xenofóbico e isolacionista. Afinal de contas, para o fascista, sua nação tem que ser colocada acima de tudo, acima das pessoas, dos indivíduos e de outras nações. Número 8. Inimigo externo. O inimigo é claro e odiado. Às vezes é considerado forte, para causar medo, e às vezes considerado fraco, para causar desprezo. Pode ser uma classe, um povo, uma nação ou mesmo uma etnia. A título de exemplo, repare como, por exemplo, em governos de extrema-direita, as pessoas de esquerda são consideradas fracas, são cheias de mimimi, são pessoas frágeis e com ideias ruins. Mas, ao mesmo tempo, são sempre uma grande ameaça. Sempre existe um comunismo emergindo para dominar o país. Percebe? Sempre fraco para causar desprezo e forte para causar medo e possibilitar reações radicais. Número 9. Belicoso. O fascismo vive pela luta, mas não luta pela vida. Os inimigos devem ser derrotados. Afinal de contas, não existe fascismo pacifista. Então, prendem os inimigos externos e assassinam os inimigos externos. Número 10. Desprezo pelos fracos. O fascismo costuma carregar alguma forma de elitismo, mesmo sendo uma espécie de elitismo nacional, popular, que entende que o seu povo é o melhor de todos os povos e que todos os povos são fracos, e quem é fraco dentro de seu povo não tem espaço na nação. Número 11. Culto ao heroísmo. O fascismo gosta de eleger heróis e figuras de poder, mas, ao mesmo tempo, pretende que todos sejam heróis e figuras de poder se alinharem à sua ideologia fascista. Número 12. Machismo e fetiche por armas. O desdém pelas mulheres e por qualquer comportamento considerado feminino, assim como a intolerância a comportamentos sexuais considerados fora do padrão, é comum em todos os fascismos. Assim como a sua contrapartida, que é a fixação por armas e por outros símbolos fálicos de virilidade e poder. O fascista se apoia em armas para assegurar a sua virilidade. Número 13. Populismo qualitativo ou seletivo. Tem muito a ver com o populismo normal, mas este é voltado para grupos específicos em seu apelo emocional e discursos messiânicos. O líder fascista se transveste de Messias e faz de sua voz a voz do povo. Ele acredita e justifica suas ações, quaisquer que sejam, como um clamor popular, como a vontade do seu povo. Número 14. Novilíngua. Nesse tópico, Humberto Eco dialoga com George Orwell, que inclusive, vale a pena destacar,
tem um livro próprio designando seu entendimento sobre o que é o fascismo. Mas esse termo vem do livro 1984. E lá ele dá ao seu povo um léxico tipificado, que divide características com quase todas as ditaduras, mas também com as fascistas. Lá encontramos pobreza gramatical e simplificação de discursos e raciocínios. O líder fascista sempre traz comentários assertivos e violentos. Afinal de contas, em seu pensamento autoritário, não tem espaço para ambiguidades e nuances, tampouco na língua. Essas características todas que nós falamos aqui, para Umberto Eco, não são características compiladas do fascismo que houve na Itália, não foi pensado para o governo do Franco na Espanha ou para o Salazar em Portugal. Não está dizendo que é a forma que se comportam governos especificamente do país A, B ou C. O que Umberto Eco tenta buscar nessas 14 características é uma espécie de espírito primordial do fascismo. Por isso, ele chama de o fascismo eterno ou de o urfascismo. Mas, se você olhar esses grupos neonazistas emergentes que estão surgindo por toda parte e governos de extrema-direita que têm emergido ao redor do globo, sempre podemos encontrar diversas dessas características designadas como características do fascismo. E por que isso é problemático? E por que precisamos ficar atentos a isso? Pois o fascismo é uma ideologia erosiva, perigosa, exclusivista, obscurantista, voltada para ideais de passado e nações e nacionalismos que sequer fazem sentido no contexto geopolítico dos dias de hoje. Mas mesmo não fazendo sentido para os dias de hoje, é absolutamente comum que as pessoas projetem os seus próprios preconceitos, seus próprios ressentimentos nessa ideologia política que ressurge de forma mais escondida hoje em dia. Hoje em dia é provável que um fascista não se dê o nome de fascista, que ele não assuma essa identidade, pois ela foi queimada pela história. Mas isso não quer dizer que não continue correspondendo aos comportamentos esperados. E para nós escaparmos dessa grande sinuca ideológica, é importante a gente lembrar que não existe simplicidade nos conceitos. Porque pensar e conhecer o mundo de fato dá trabalho. Então minha dica é tome cuidado com gente que aparece com resposta fácil, com verdades absolutas, teorias da conspiração. Debater e lidar com ideias dissoantes é a melhor forma de tentar produzir conhecimento e encontrar os grandes problemas no raciocínio do outro. E a outra reflexão que é importante deixar para vocês é a seguinte: quando nós usamos as palavras à toa e sem cuidado, elas acabam perdendo seu significado. E existem algumas palavras que não podem ter os seus significados simplesmente jogados ao vento. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Mas, acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.